O Natal se aproxima e chegou o momento de começar a preparar os nossos biscoitos de Natal. Aqueles biscoitos que vamos decorar com glacê real, que além de lindos, são deliciosos e muito lucrativos. Olá, eu sou Michelle Santos e este é o meu livro de receitas. Você sabia que pode preparar com antecedência os seus biscoitos para decorar mais próximo do Natal e entregar para os seus clientes? E se você fizer dessa maneira que eu ensino nesse vídeo, eles ficam crocantes e deliciosos por muito mais tempo? Atendendo a pedidos, hoje eu vou ensinar uma das minhas melhores receitas de biscoitos para decorar, passo a passo, para você aprender tudinho sobre biscoitos decorados. As quantidades dos ingredientes utilizados estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Basta clicar em mostrar mais que você encontra tudinho. Em um bowl, vamos começar a misturar os nossos ingredientes. Eu vou colocar aqui a manteiga ou margarina e o açúcar. Tem que estar nesse ponto pomada, que é esse ponto meio pastoso da nossa manteiga. A margarina já é naturalmente nesse ponto. Pode usar a margarina? Pode, eu prefiro a manteiga, mas se você não tiver condições de usar manteiga, pode fazer o biscoito com a margarina, que vai dar certo. Vamos misturar bem a manteiga ou margarina e o açúcar até ficar um creminho bem suave e bem cremoso mesmo. Fica aquele creminho bem clarinho, quase um buttercream, então tem que misturar bem. Pode bater na batedeira, se você preferir. Eu vou fazer à mão dessa vez, porque algumas pessoas não têm batedeira e me perguntam se pode ser feito à mão. Então, eu vou fazer à mão para você ver que dá certo. Depois que formar esse creminho mais claro e bem suave, vamos acrescentar o ovo e vamos bater novamente para que tudo se torne uma mistura bem homogênea e cremosa. Essa parte é muito importante. Você precisa ter um creminho bem fofinho mesmo, pois é isso que vai dar suavidade e crocância ao seu biscoito. Então, não fica com preguiça de bater dessa maneira, faz com muito carinho, pois é isso que vai garantir a qualidade do seu biscoito. Se ficar ruim de fazer à mão, pode fazer na batedeira. Agora, vamos acrescentar a baunilha à nossa mistura. Ou você pode acrescentar a essência de sua preferência, mas eu gosto muito da essência de baunilha. Então, eu acho que o biscoito fica neutro e muito saboroso com essa essência. Mas fica livre para escolher a essência de sua preferência ou da preferência do seu cliente. Bate muito bem novamente para ficar bem cremoso e já podemos juntar a farinha. Como esse é um biscoito para ser cortado e decorado, nós não vamos colocar fermento na mistura, porque o fermento faz com que o biscoito cresça e ele pode deformar. Por isso, receitas para biscoitos decorados não são feitas com fermento. Também não vamos colocar maisena, pois a maisena deixa o biscoito mais se desmanchando. E não é legal um biscoito decorado que se desmanche. Eles têm que estar macio, crocante e bem firme para que você possa fazer a decoração de glacê e que o biscoito não se quebre. Então, agora vamos terminar de misturar a massa com as mãos. Essa massa é bem macia e muito boa de trabalhar. Rapidinho ela já está desgrudando das mãos e no ponto perfeito para começarmos a trabalhar os nossos biscoitos. Então mistura bem até ficar uma massa bem homogênea e pronto, já podemos começar a trabalhar os nossos biscoitos. Essa massa, ela não precisa de descanso na geladeira. Depois que ela já estiver assim bem macia e homogênea, nós já podemos começar a esticar a nossa massa. Deixa eu falar um pouquinho sobre o rendimento da massa. Essa massa rende aproximadamente 600 gramas. A minha rendeu 578. Essa variação se deve ao tamanho do ovo, mas é praticamente isso, 570 a 600 gramas de massa. Quanto à quantidade de biscoitos, é muito relativo, pois vai depender do tamanho e do formato que você vai cortar os seus biscoitos. Eu raramente corto uma massa toda igual, então eu não sei quantos biscoitos vai render, mas vai render 578 gramas de massa. A minha rendeu isso. Vamos começar a esticar a massa. Entre duas folhas de papel manteiga, para mim é uma das melhores maneiras de esticar a massa. Mas daqui a pouquinho eu vou mostrar uma outra técnica que também facilita caso você não tenha o papel manteiga aí na sua casa.
eu dou uma leve amassadinha com as mãos assim na massa, para que ela fique mais baixinha e facilite na hora de esticar. Agora eu vou utilizar os meus palitinhos, que é o meu medidor de altura da massa. São aqueles palitinhos de comida japonesa, os hashis, mas se você não tiver esse tipo de palitinho, pode usar o palito de churrasco, que é exatamente da mesma espessura. Isso é muito importante para que todos os nossos biscoitos fiquem da mesma espessura, pois se você for fazer a olho, provavelmente não vai ficar parelhinho e vai demorar muito mais para você esticar a massa. Com um palitinho de cada lado, basta esticar a massa assim que ela vai ficar totalmente da mesma espessura. Agora é só remover os palitinhos e levar a massa para o congelador. Esse é o pulo do gato que quase ninguém te ensina. O importante ao cortarmos biscoitos é que a massa esteja bem geladinha para que o biscoito não se deforme. Então coloca em cima de uma tabuinha e leva ao freezer por uns 30 a 40 minutinhos até que ele fique bem consistente. Enquanto isso, eu vou esticar a outra massa dentro de um saquinho plástico desses de colocar frutas e alimentos para congelar. Esses saquinhos você compra em rolos no supermercado. Eu vou colocar aqui dentro metade da massa. Essa técnica é muito boa também, pois você usa o tamanho do saquinho para dimensionar a espessura do seu biscoito. Ou seja, se você limitar a massa àquele quadrado de saquinho, ela não tem como expandir para os lados e não vai ficar mais fino. Então, se você não tiver os palitinhos para usar como limitador de altura para o rolo, colocar a massa dentro de um saquinho e esticar ela dessa maneira é uma excelente alternativa, pois o biscoito vai ficar todo parelhinho, que o saquinho não deixa a massa expandir além do limite do saquinho. Então, tenha certeza que ali vai caber toda a massa e que ela vai ficar na espessura desejada. É só dobrar o saquinho e esticar assim com o rolo. Muito fácil de fazer essa técnica também. Por que eu não uso ela sempre e prefiro usar as 2 folhas de papel manteiga? Porque essa técnica, para tirar o biscoito de dentro, nós temos que cortar o saquinho e depois não dá para aproveitar novamente. Já as folhas de papel manteiga eu consigo usar para esticar várias massas de biscoitos na minha produção do dia. Depois de esticar bem a massa no saquinho, nós vamos colocar ela em cima de uma tábua, pode ser até em cima da outra massa que nós já esticamos, e vamos levar ao freezer por uns 30 a 40 minutos, até que a massa fique bem firmezinha. E enquanto isso, então deixa eu convidar você para conhecer o meu curso profissionalizante de biscoitos especiais. É um curso que eu desenvolvi e elaborei com muito carinho para transmitir para você todo o meu conhecimento na arte de fazer biscoitos. Neste curso eu reuni minhas melhores receitas, receitas que eu desenvolvi e elaborei ao longo de anos, com os melhores ingredientes para você ter os biscoitos mais deliciosos e saudáveis, pois muitas pessoas acabam consumindo biscoitos industrializados que contêm muitos conservantes, muitos corantes, enfim, muitas porcarias que não fazem bem à saúde. Então, para você ter biscoitos deliciosos e saudáveis, não existe nada melhor do que os biscoitos caseiros, que são feitos com os melhores ingredientes. Assim, você vai saber o que você e a sua família vão estar comendo ao comer biscoitos. E as receitas são incríveis. Muitas receitas que eu desenvolvi ao longo dos anos, outras receitas que eu busquei no exterior. Tem um módulo especial de biscoitos salgados, feitos de uma maneira diferente para dar um toque ainda mais especial aos seus biscoitos, e receitas surpreendentes. Tem um módulo especial de Natal, com receitas incríveis e os biscoitos mais lindos para você faturar muito no final de ano. E outros bem simples, mas que vendem muito bem e também rendem uma boa graninha no Natal. Os biscoitos mais deliciosos que você pode imaginar para oferecer para sua família ou para os seus clientes e ter excelentes vendas e lucros. Então, não deixe de conferir este curso profissionalizante de biscoitos. Foi desenvolvido com muito carinho para você. E se você gosta desses biscoitinhos casadinhos e recheados, nesse curso você vai encontrar um módulo incrível de biscoitinhos recheados com mousse dos sabores mais variados e que são sucesso de vendas e uma novidade que poucas pessoas estão fazendo. Então, uma excelente oportunidade para você inovar. E temos também os nossos biscoitos especiais de datas comemorativas, um mais lindo que o outro, para você fazer uma renda extra em cada ocasião especial durante o ano. Então, com muito carinho, eu trago para vocês este curso profissionalizante de biscoitos
biscoitos especiais. Um conhecimento incrível que você não pode ficar de fora. Afinal de contas, biscoitos deliciosos sempre vendem muito bem. E se você for fazer apenas para a sua família, pode ter certeza que ali vai encontrar todas as receitas que precisa para nunca mais ir buscar uma receita na internet. Então não deixe de conferir clicando no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Vejo você lá no curso. Essa massa aqui já estava no freezer e olha como ela fica bem firme e consistente. Aqui eu coloquei toda a quantidade de massa no mesmo saquinho e ela ficou assim, nessa espessura, ocupando o saquinho inteiro. Eu vou usar essa para dar continuidade ao nosso vídeo e não precisar esperar a outra gelar. Então, vamos cortar o saquinho assim com a faca. Por isso que eu falo que no saquinho não tem como esticar diversas vezes. Ele vai estar cortado e não vai mais dar certo. Já o papel manteiga se pode esticar várias vezes a massa. Agora é só pegar os cortadores desejados e cortar os nossos biscoitos. Eu vou fazer aqui de acordo com os próximos biscoitos que eu tenho que fazer. Eu vou fazer esses redondos, pois é com eles que eu faço o boneco de neve e a rena de Natal. Um dos meus modelinhos de rena, bem simples, bem fácil, que eu já ensinei ano passado e vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Com a estrela, eu faço as estrelas de Natal com uma decoração tipo de flocos de neve, também que é muito fácil de fazer. Essa eu vou ensinar em breve lá no outro canal, onde eu ensino só sobre biscoitos. Se você ainda não está inscrito no outro canal, no final desse vídeo vai ter o link para você se inscrever. A meia tem uns detalhes que nós vamos fazer com o marcador, mas primeiro vamos cortar, largar na forma onde vai ser assado e aí sim utilizar o marcador para marcar os detalhes, porque se marcar antes e tiver que movimentar, podemos quebrar o biscoito. Esse bonequinho de Natal do meu cortador, as perninhas são muito juntinhas e eu não gosto muito. Então, eu costumo colocar ele assim na forma onde eu vou assar e separar as perninhas com uma faca. Só separar e abrir assim para o lado que já fica com o formato de bonequinho que eu gosto. Pronto, agora é só levar todos os biscoitos para assar em forno pré-aquecido, 180 graus por uns 10 a 15 minutinhos, até que eles fiquem douradinhos por baixo e branquinhos por cima. Esses biscoitos saem do forno ainda macios. Depois eu vou mostrar isso certinho para vocês. Essa parte que sobrou da massa nós vamos amassar e esticar novamente. Porém, em parte dela eu vou utilizar o corante verde para deixar a minha massa verde e fazer as árvores de Natal. Eu gosto de utilizar o corante líquido, pois é o mais econômico e dá super certo. Mas você pode usar o corante de sua preferência. Basta acrescentar o corante na massa e ir amassando assim até ela ficar toda na mesma tonalidade, bem homogênea. Prontinho, a minha massa já está todinha verde e pronta para ser esticada. Eu vou usar esse mesmo plástico que eu já abri para esticar a massa novamente, pois é um pedaço pequeno. Basta esticar assim com o rolo para deixar toda em uma mesma espessura. Se você tiver dificuldade em deixar na mesma espessura, coloca algum marcador de altura. E pronto, é só levar ao freezer para endurecer novamente. Enquanto isso, os meus biscoitos já estão assados. Agora é só passar eles para uma grade e deixar esfriar bem. Espera mornar um pouquinho para o biscoito soltar melhor do papel manteiga e não queimar você quando for movimentar os biscoitos. E agora é só passar eles para uma grade para esfriar bem. Se você não tiver esse tipo de grade, não se preocupe. Você pode deixar eles esfriando em uma outra forma que não esteja quente, mas é importante tirar os biscoitos da forma quente e deixar eles esfriando assim separadinho. Como eu falei sobre o ponto do biscoito, ele tem que sair do forno assim, clarinho por cima e douradinho por dentro. Ele inclusive sai do forno meio macio, se você apertar em cima ele vai estar um pouco macio, mas depois que esfria ele fica bem durinho e bem resistente. Se você deixar o biscoito dourar demais, ele vai acabar ficando amargo e também um pouco frágil. Então mantenha esse ponto, que é o ponto perfeito dos seus biscoitos. E aqui estão os meus biscoitos verdes de árvore de Natal, também no mesmo ponto, douradinhos por baixo e clarinhos por cima. Assim conseguimos decorar eles com muita facilidade. Para guardar os meus biscoitos e garantir que eles fiquem crocantes por muito mais tempo, eu vou colocar eles assim em um vidro bem fechado.
Muita gente me pergunta como guardar os biscoitos para que eles fiquem crocantes e durinhos até a hora de fazer a decoração e entregar. É muito simples, basta deixar eles esfriarem bem depois de assar e assim que esfriar, colocar assim em um vidro bem fechado. O vidro é melhor do que o plástico, mas se você não tiver um vidro, coloca num pote de plástico, mas que feche bem. Não é para colocar em pote de sorvete, em pote de margarina. Esses potes não têm uma vedação perfeita e o seu biscoito vai amolecer. Então, se você está produzindo biscoitos para vender e não tem um pote que feche muito bem, invista nisso. Compra um vidro desses grandes para guardar os biscoitos dentro ou um pote de plástico daqueles com vedação que fecha bem e não vai deixar o seu biscoito mole. Porque não adianta você fazer toda uma produção de biscoitos e na hora de decorar e entregar para o cliente está tudo mole, que não vai ficar um bom trabalho e um bom acabamento e o seu cliente não vai gostar dos biscoitos. Espero que você tenha gostado do vídeo e que essas dicas ajudem muito você. E se gostou, já deixa aquele like que me faz muito feliz. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, manda para os amigos para que mais pessoas aprendam a trabalhar com biscoitos. E claro, se ainda não está inscrito, já se inscreve no canal e marca o sininho para não perder as próximas receitas, pois vem muita receita boa de Natal e você não pode ficar de fora. Ah, e não esquece de clicar aqui na bolinha que está aparecendo aqui do lado e se inscrever no meu outro canal que é apenas sobre biscoitos decorados. Lá você vai aprender tudo sobre biscoitos. Então, te vejo no outro canal. O vídeo de hoje fica por aqui. Beijos da Mi e até um próximo vídeo.